Gente, então aqui tem outros exemplos, tá? Envolvendo as frações equivalentes. Digamos que a pergunta seja a seguinte: se esse par de frações são equivalentes ou não, tá? Então, como eu falei antes, né, na primeira videoaula, nós temos o seguinte, olha só. Vocês sabem que também outro olhar que nós podemos ter aqui é o seguinte, ó. Imagine que se aqui eu tenho 5 e na outra fração eu tenho 35, eu posso pensar assim, que número vezes 5 dá 35? Então seria 7, né? 7 vezes 5 daria 35, ok. Agora a gente sabe que para a fração ser equivalente, aqui eu teria que multiplicar por 7 também, obrigatoriamente. Então 7 vezes 7 daria 49, o que não está acontecendo. Aqui deu 42, ou seja, dá para perceber que essas duas frações não são frações equivalentes, certo? Agora, se por esse processo você não consegue descobrir e se atrapalha um pouco, você pode fazer então o que eu comentei. Eu posso multiplicar de forma cruzada, fazendo 5 vezes 42, e isso eu posso fazer armando a conta e tal. Ó, 42 vezes 5 dá 10, dá 21, dá 210. Então, na primeira multiplicação, nós obtemos 5 vezes 42, nós obtemos 210. Agora, eu preciso multiplicar 7 vezes 35, tem que dar 210 também. Caso contrário, não são equivalentes. 35 vezes 7, 7 vezes 5, 35, vai 3, 21, 24, 245. Então, 7 vezes 35 dá 245. Ou seja, se os resultados não baterem iguais, não é equivalente. Então, essa aqui não é equivalente. Já a próxima, observem, 4 para 16, 5 para 20. Se eu pegar o 16 e dividir por 4, dá 4. Então, se eu pensar no 4 e multiplicar o 4 vezes 4, nós obtemos 16. Eu preciso multiplicar o mesmo número, o denominador pelo mesmo número natural, vezes 4 também. Observa que eu obtive 20, ou seja, eu tenho aqui uma fração equivalente pelo fato de ter multiplicado o numerador e o denominador por um mesmo número natural e obtemos a fração que aparecia, certo? Agora, também podemos fazer isso fazendo o teste, multiplicando o 4 pelo 20, 4 vezes 20, isso dá 80, e 5 vezes 16, 5 vezes 16, 6 vezes 5, 30, vai 3, 1 vezes 5, 5 com 3, 8, vai dar 80 também. Então aqui vocês observem que os resultados deram iguais, ou seja, a minha fração, as minhas duas frações são equivalentes, certo? Então aqui nós vimos por dois métodos como se determina e se descobre se são equivalentes ou não. Um assunto também que é muito importante e precisa ser relembrado, que nós utilizaremos muito ao longo dos nossos estudos sobre fração, é a simplificação de frações. Também é um estudo que nós estamos relembrando, mas precisamos fazer isso, né? Vamos relembrar alguns conceitos. Por exemplo, eu tenho aqui 45 vinteavos. O que significa simplificar uma fração? O nome já diz, torná-la mais simples. Ou seja, eu tenho aqui 45 vinteavos. Eu preciso descobrir uma fração cujo numerador e o denominador sejam números menores. Assim eu estarei simplificando, estarei tornando a fração mais simples. Como aqui nós temos 45 e o 20, eu preciso, para simplificar, encontrar o divisor comum, um número natural que divida o 45 e o 20 ao mesmo tempo. Escuta, é divisão. Nós precisamos tornar ela mais simples. Nós precisamos obter um número menor aqui no numerador e no denominador. Para isso, somente a divisão vai me proporcionar, certo? Então aqui a gente sabe que pela regra lá dos critérios de divisibilidade, o 45 é divisível por 5
e o 20 também é divisível por 5. Observa de novo, eu estou usando o mesmo número natural. É obrigatório, não posso olhar, simplificar com números diferentes aqui, com divisores diferentes, certo? Então, fazendo isso, eu vou 45 dividido por 5 dá 9, sobre 20 dividido por 5 vai dar 4. Aqui eu cheguei em 9 quartos. Mas eu preciso verificar se eu não consigo simplificar novamente, fazendo um teste. Por exemplo, existe um número que divide o 9 e o 4 ao mesmo tempo, maior que 1, é claro, porque se eu dividir por 1 vai ficar a mesma coisa. Então, vocês podem perceber que não existe um divisor comum, certo? Então, o que a gente diz? A gente diz que nós simplificamos a fração até torná-la irredutível, certo? Então, aqui nós tornamos a fração irredutível. Ou seja, nós não conseguimos simplificar mais do que nós já fizemos. Vamos dar uma olhada em outros exemplos de simplificação. Por exemplo, eu preciso simplificar 24 32 avos. 24 32 avos. Observa que uma coisa que chama atenção, quando os dois números são pares, eles são divisíveis por 2. Então eu vou dividir por 2 e por 2 o denominador. Vou obter 24 dividido por 2, 12. 32 dividido por 2, 16. Observa que novamente eu tive dois números pares. De novo, dividindo por 2, eu vou obter 6 oitavos. Ainda os números são pares, ou seja, eu posso dividir novamente por 2 e vou obter 3 quartos. Ou seja, nós chegamos a um ponto onde nós não temos mais um denominador, um divisor comum entre esses dois. Então a gente diz que a fração tornou-se irredutível. Observa que o 24 32 avos também pode ser dividido pelo maior divisor entre os dois, o maior divisor comum entre os dois, ou seja, o MDC desses dois números. O MDC, o maior divisor do 24 e do 32 ao mesmo tempo, é 8. Olha só, divide por 8 e divide por 8. 24 dividido por 8 vai dar 3. E 32 dividido por 8 vai dar 4. Aqui nós obtemos, então, de maneira direta, essa simplificação. Em comparação, nós fizemos a mesma coisa, porém, neste caso, por um caminho mais longo, e aqui, usando o MDC, nós encurtamos o processo, certo? Então, até aqui, e logo na próxima videoaula mais alguns exemplos sobre simplificação de fração.